para que a nossa oração ela tenha mais força e para que venhamos entender o propósito dessa peleja e da batalha espiritual. O livro de Daniel, no capítulo número 9 e no capítulo número 10, Daniel se pôs a orar e a Bíblia diz que ele se pôs a orar e um anjo de Deus desceu. O que o anjo de Deus desceu, o anjo de Deus, o propósito do anjo desceu, onde disse: Daniel, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, eu desci. Só que quando o anjo desceu, não desceu para nenhum outro propósito. A Bíblia diz, Daniel capítulo número 10, versículo de número 20, alguns versículos acima, ele diz que o anjo desceu para ensinar a Daniel as escrituras e dar a Daniel o entendimento. O interessante é que um anjo desceu. Agora, o mais interessante é que dois principados, o da Pérsia e o da Grécia, que são demônios principados que habitam nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo número 6, versículo número 12 em diante, é que esses não queriam deixar o anjo passar, Ademar. Não queriam deixar o anjo passar para dar para Daniel o entendimento. O anjo não ia dar outra coisa. Se você ler Daniel, eu vou fazer questão de ler, vamos fazer questão de ler aqui. Daniel capítulo número 10, olha o que o versículo 20 diz a respeito desse assunto, que os principados não queriam deixar ele passar. E olha o que aqui o anjo foi fazer. Versículo 20 diz assim: mas eu te declarei o que está escrito. Eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo, senão contra aquele que é Miguel, contra aquele o vosso príncipe. O anjo está dizendo que ele desceu para explicar as escrituras da verdade a Daniel. Então quer dizer que os principados eles têm interesse que você não entenda a escritura. Então os demônios ele têm interesse que você não entenda determinadas partes da escritura da palavra de Deus, porque dois principados se opôs ao anjo para que esse anjo não explicasse para Daniel determinadas partes, para que ele não entendesse aquela parte da escritura que o anjo queria explicar para ele. Por que o anjo não queria? Porque o anjo sabia que o que fortalecia Daniel, ou que colocava Daniel em vantagem em uma peleja espiritual, era o conhecer. Nenhum rei, a primeira arma de qualquer rei que sai para a peleja é conhecer as estratégias do seu inimigo. Se nós não conhecemos a estratégia dos nossos inimigos, nós já começamos em uma negativa, já começamos perdendo. E a primeira arma para vencer o inimigo é começar conhecendo. Por exemplo, se pegarmos o livro do Gênesis, capítulo número 3, é por isso que hoje nós vamos orar nesse propósito, expulsando toda a obra do diabo contra a sua família, casamento, finança, enfim, toda a obra do diabo nós vamos expulsar hoje, no nome de Jesus. Vamos usar autoridade para expulsar. Porque quando não se usa a autoridade para expulsar o inimigo, nós deixamos com que ele cresça ou prospere em nosso caminho. A exemplo, em Gênesis capítulo número 3, se você lê um pouco distante, ou então lê como uma fábula, ou então lê como a leitura do ouvido que você ouve as pessoas falarem, a gente parece que Adão não está ali na hora da tentação de Eva. Mas se você prestar atenção no texto, Adão está ali. Ele está exatamente naquele ambiente, ele está com ela ali, naquela tentação. Ele pode não estar, mas ele está com ela colada ali. Se você perceber, ele diz, a mulher pegou o fruto e deu para ele. Agora, perceba que o Senhor tinha dado autoridade a Adão e a Eva sobre todos os animais. Adão tinha autoridade sobre a Eva, ele tinha autoridade sobre tudo. Ele tinha autoridade sobre a serpente. Se Adão tivesse dito para a serpente, serpente vaia, serpente saia, serpente vá embora, ele era o sacerdote ou o sacerdote mó daquela época. O homem que tinha mais autoridade na terra, depois de Deus, era Adão. Se ele ordenasse ali, a serpente tinha que sair. Detalhe, e ela não voltaria mais. Mas não, Adão não ordenou. Adão deixou a serpente conversar. E esse não ordenar a serpente para sair, fez com que a mulher fosse persuadida e ele também fosse persuadido. E veio cair e derrubar todo mundo. É tanto que quando você lê em 1 Coríntios 15, ele não diz que o pecado entrou por ele, porque o pecado e a morte entrou pelo homem. Ele diz, a morte entrou pelo homem. Entrou por esse homem por quê? Porque esse homem não usou a autoridade que tinha. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Não vamos barganhar ou ouvir a serpente. A serpente não tem o que nos ensinar. Pelo contrário, o que Adão não fez, nós vamos fazer em nome de Jesus. Vamos expulsar toda a seta do inimigo. Toda serpente que fala ao seu ouvido, que fala ao seu coração,
colocando tristeza, colocando angústia, colocando depressões, enfim, colocando desistência, falta de fé, aqueles principais que não querem deixar você entender a Escritura ou a força da palavra. Nós não podemos barganhar com eles, nós temos que expulsar eles. Vamos conquistar o território do adversário, que diz passagem que já é nosso. É quando você vê Jesus em Mateus capítulo 3, 16, que ele diz assim, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ora, o que Jesus está dizendo, ele está usando a cultura da época dele. Talvez nós que estamos aqui não entendemos, mas quem era judeu daquela época entendia o que Jesus estava dizendo, porque eles entendiam por causa do livro dos Juízes. Por quê? Porque quem controlava a entrada de uma cidade, ou as portas da cidade, controlava a cidade. Ele diz, quem controla as portas de uma cidade, controla a cidade. Por exemplo, quando os reis daquela época vinham que sitiava a cidade, que não deixava ninguém entrar nem sair, como está escrito em Josué capítulo 6, que Jericó estava trancada, ninguém entrava nem saía, porque o povo de Jericó estava com medo de Israel. Então o que acontecia? Israel controlava Jericó, porque controlava as portas da cidade. Jesus disse, porque as portas da cidade do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está dizendo, se vocês controlam as portas do inferno, vocês controlam todos os demônios que levantam do inferno contra vocês também. Só que isso não foi Jesus Jesus só ratificou, porque primeiro quem entendeu esse mistério de controlar as portas do inimigo foi Abraão. Essa é uma bênção que Deus deu para Abraão. Não é uma bênção que Jesus liberou quando ele veio, Jesus só ratificou ela. Essa foi a bênção que Deus deu para Abraão. Abraão, eu não tinha ninguém para me jurar, eu jurei para mim mesmo. Eu te abençoarei, te engrandecerei. Ele diz assim, e tu, Abraão, possuirá a porta dos teus, a tua semente, melhor, ele coloca no singular. É bom a Bíblia que diz assim, ó, no singular, a tua semente, Jesus, falando em Jesus, a tua semente irá controlar a porta dos teus inimigos. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo para Abraão que por causa da atitude de fé de Abraão, a semente que ia nascer dele ia controlar a porta dos inimigos. Automaticamente Deus estava dizendo, Abraão, não tem nenhum inimigo que possa prevalecer, porque a tua semente vai controlar logo a porta da cidade. Porque se controla a porta da cidade, controla toda a cidade e controla todo o inimigo. Aí Deus, não ficando satisfeito, essa bênção já tinha vindo sobre Abraão. Quando Rebeca veio, livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 60, diz a Bíblia, que o Senhor olhou para Rebeca e disse assim, Rebeca, é o seguinte, eu vou dar uma bênção aqui para Rebeca, que nenhuma mulher eu dei ainda. Rebeca, é o seguinte, tua semente irá controlar também as portas do seu inimigo. Deus pegou a bênção que deu para Abraão, ratificou em Rebeca. Quando Jesus vem em Mateus capítulo 6, ele diz assim, então as portas do inferno, Jesus está dizendo por discípulo, nós, vocês, com a autoridade que eu tenho, vocês controlam as portas do inferno, e se controlar as portas do inferno, controla os demônios que transita sobre o reino das trevas. Então eu quero dizer para a igreja, no nome de Jesus, os que estão reunidos, vocês que estão nos ouvindo agora, é que não é os demônios que têm autoridade sobre nós, é nós que temos toda a autoridade sobre eles, em nome de Jesus. Nós temos a força da palavra, nós temos a unção do Senhor, por isso que Jesus diz, eis que eu vos dou poder e autoridade sobre toda obra do maligno. O que Jesus dizia, ou o que ele diz, embora como já tem falado isso, se a gente pegarmos 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 4, eu vou fazer questão de ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 4 até o versículo número 6, é aqui onde o inimigo começa a ganhar da gente. Nós temos toda a autoridade, mas é aqui onde ele começa a ganhar. Ele começa a ganhar porque ele sabe montando aos poucos as fortalezas na nossa cabeça. E saiba que a arena de combate do diabo contra as pessoas e contra aqueles que temem ao Senhor, a arena de combate dele é a sua cabeça. Na verdade, a sua maior peleja é onde você mais vive. O lugar onde você mais vive é na sua cabeça, é no seu entendimento, é no seu coração, é na sua mente. Aí é o lugar onde você mais vive. Então é aí onde ele vai tentar lhe abater. Porque se ele conseguir te abater na mente, ele vai conseguir te abater no exterior, em qualquer área da sua vida. Se você prestar atenção, se você pegar 1 Samuel, capítulo número 17, diz a Bíblia, que Golias afrontava os homens de manhã e de tarde, porque era exatamente para não deixar eles de nenhum momento reagir. Controlava a mente deles de manhã e controlava de tarde, para que eles não tivessem força para reagir. Então, o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 4, ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 4 em diante. Deixa eu ler o versículo 4 aqui.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ele está dizendo que é destruir fortalezas. E ele continua assim, ó, destruindo o conselho de toda altivez que se levanta contra. Olha o que é que os ardis de Satanás, o que é que ele se levanta? Ele se levanta contra o conhecimento de Deus. O diabo tenta montar fortaleza na sua cabeça para que, se levantando contra o conhecimento de Deus. Por que ele se levanta contra o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento de Deus te liberta. O conhecimento de Deus, sobre Deus, da palavra de Deus, nos liberta de toda cilada, de toda obra do diabo. É por isso que, desde que eu comecei essa campanha, ela está centralizada em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdadeira libertação começa com o conhecimento. Então ele diz que os demônios se levantam contra o conhecimento de Deus, contra todo conhecimento de Deus, toda altivez do conhecimento. Aí ele continua, Paulo continua dizendo aqui, versículo número 5, conhecimento, levantando-se contra conhecimento de Deus e levando cativo. Olha o que ele leva cativo, o entendimento. Ele leva cativo o entendimento, porque se ele conseguir bloquear o seu entendimento, ele bloqueia o que Deus tem preparado para você. Ou ele bloqueia a força da terra. Como eu tenho ensinado sempre a palavra do semeador, como a Bíblia diz, que aqueles que começarem a entender vai produzir 30, 60, 100 por 1. E é o que Deus deseja. O que Deus deseja para nós como igreja, que venhamos produzir a 30, 60, 100 por 1, Deus deseja crescimento em todas as áreas, mas não podemos barganhar com a serpente, não vamos cometer o mesmo erro de Adão, não vamos ouvir a serpente. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora já deve ter ouvido a serpente hoje, talvez a serpente já falou com vocês que estão online, e talvez com alguns que estão aqui. Que forma a serpente falou? Colocando pensamento na sua cabeça para desistir, para se abater, para se entristecer, colocando na sua cabeça achando que você vai perder. Pelo contrário, esta campanha que eu estou fazendo é para quebrar tudo, para desamarrar tudo, é para romper com a ligadura do inferno, é para romper com toda a obra do diabo contra a vossa vida, contra a sua família, contra seu ministério, contra a sua casa, detalhe, contra a sua saúde, detalhe, principalmente ainda contra as suas finanças. Eu costumo dizer sempre que o inimigo tem mais preocupação na prosperidade do cristão do que... Ele tem uma preocupação grande que você prospere, porque ele sabe que a sua prosperidade será um testemunho bem maior do que até a sua própria cura. Porque Deus, todos os homens que Deus chamou, é preciso entender uma coisa: Satanás gosta de bloquear o nosso futuro, porque ele sabe que o seu futuro é de grandeza. É por isso que eu sempre falo aqui na igreja, e aí vocês estão me ouvindo agora, é que Satanás ele tenta bloquear o futuro das pessoas, que ele sabe que aquelas pessoas que confiam em Deus, se elas encontrar o propósito dela, o futuro dela é de grandeza. Porque se prestar atenção, se você ler Josué capítulo número 15, e quando você lê Gênesis capítulo número 11, você percebe que Deus não chamou de princípio Abraão. É só ler no texto. Entende-se que Deus chamou primeiro o pai de Abraão. Deus chamou primeiro Terá. É por isso que algumas pessoas acham que chamando Deus de... Não, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que saindo Terá de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Por que Terá saiu em direção a Canaã? Quando ele chegou na cidade de Harã, ele se deparou com o seu passado. Harã era o nome da cidade, que era o mesmo nome de seu filho. Ele tinha um filho chamado Harã, e o seu filho morreu. Seu filho Harã, irmão de Abraão, havia morrido. Quando ele chegou na cidade com o nome de Harã, Terá parou. E dali Terá morreu e não prosseguiu. Terá não chegou em Canaã. O que aconteceu? Não tenho dúvida, o inimigo bloqueou o futuro daquele homem, fazendo ele lembrar do seu passado. Todavia, que algo que você está na igreja como essa, e nós estamos em uma oração agora, e automaticamente, talvez o inimigo vai setar a sua cabeça te acusando do que você fez no passado, te acusando de quem você foi, de quem você é, de quem você errou. O inimigo sempre vai te mostrar o passado. Ele vai colocar o passado na sua cabeça, porque ele sabe que ele não tem nenhum poder sobre o seu presente. E ele só pode influenciar seu futuro se ele fazer com que você pare por causa do seu passado. Se ele conseguir fazer você parar por causa do seu passado, que assim como ele fez com Terá, agora a Bíblia diz que quando Terá ficou lá e morreu ali, a Bíblia diz, então o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela. Deus diz, olha o que o Senhor está dizendo para Abraão. Só que, se você prestar atenção, é necessário ler a Bíblia e pensar.
Por quê? Deus diz assim, sai da tua parentela. Agora perceba, se o irmão dele já tinha morrido, seu pai já tinha morrido, sua mãe já não existia mais, ele só tinha de família um sobrinho. Por que Deus mandou sair da sua parentela? Se ele só tinha de família um sobrinho, certamente ele não ia deixar aquele sobrinho ali sozinho. Ele só tinha de família seu sobrinho. E seu irmão Naô, mas ele também não estava mais com ele. Agora perceba, mas Deus disse, deixa a tua parentela e vai. O Senhor está dizendo que ele tinha que deixar o seu passado que o prendia ou que bloqueava para que ele não acessasse o futuro. E Deus disse, tem uma maneira de eu atuar na terra e tem que ser através de Abraão. E a maneira eu tenho que fazer uma aliança. O Senhor fez uma aliança com Abraão e a aliança foi essa. Eu não vou te dar uma bênção, Abraão. Eu vou fazer com que você seja a bênção. Eu faço com que você seja a bênção. Eu disse, será tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor colocou a bênção nele. Agora perceba, é que Satanás começou a lutar contra esse homem. Tentou bloquear também o seu futuro. Mas assim Deus não permitiu. E é o que eu quero orar nessa madrugada. Que Satanás e seus demônios não vão bloquear o seu futuro, seu nem da sua família. Ele não vai bloquear os seus bens. A Bíblia diz que Abraão saiu e quando ele chegou tentou prender o Ló. Interessante que a Bíblia diz que prender a sua família, seu irmão, seu sobrinho Ló. E o Senhor, ele começa a clamar a Deus, interceder a Deus por Ló. E o anjo assim, se tiver 10, ele começa a conversar com Deus. Se tiver 10, não, por 10 eu não destruo. Quando os anjos entrou lá dentro, diz a Bíblia que o Senhor foi buscar Ló. Perceba que o Senhor foi buscar Ló lá de dentro, tirou lá de dentro por causa da oração de Abraão. Por que o Senhor fez isso? Simples. Porque havia uma aliança com Abraão. E o Senhor ia testar essa aliança com Abraão. A aliança tinha que ser testada. O que algumas pessoas têm que entender é que quando Deus fazia uma aliança com o homem na terra, só para a gente orar, sem orar com entendimento. Quando Deus fazia uma aliança com o homem na terra, Satanás ia questionar essa aliança, e ele sempre foi, porque segundo Apocalipse, capítulo 12, ele diz que ele é o acusador dos irmãos, e ele questiona a aliança. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, ele questionou a aliança com Abraão. Aí o Senhor disse, será que esse homem vai conseguir manter a aliança que o Senhor fez com ele? Porque a aliança tem que ser de sangue. É por isso que o Senhor pede Isaac. Eu vou mostrar para Satanás que esse homem vai cumprir a aliança. Quando ele cumpriu o propósito com Isaac, aí o Senhor disse assim, não tendo ninguém para jurar, Abraão, eu jurei por mim mesmo. Ele jurou só para si mesmo? Não, ele jurou para Satanás e por ele mesmo. O Senhor mostrou para Satanás que aquele homem poderia vencer, e o Senhor deu, eu vou dar para ti as portas do teu inimigo. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Nós vamos tomar posse daquilo que o inimigo tomou. Tudo aquilo que o diabo levou, a família, enfim, tudo aquilo que ele tentou destruir, que colocou dentro da sua casa. Porque Jesus diz isso no Evangelho de Lucas, ele diz, por que então? Tendo o homem a sua casa, Jesus dizendo, tendo o homem a sua casa. Então vem o valente, manieta o senhor da casa, domina tudo que ele tem e o aprisiona. Ele diz, vindo o valente, mas Jesus continua assim, mas vindo o mais valente do que o valente, manieta o valente e toma de volta tudo que o valente manietou. Então Jesus é o mais valente do que o valente. Eu quero dizer para os irmãos nessa madrugada, no nome de Jesus, já passamos da meia-noite, que o Senhor vai manietar o valente nesta noite. Nós vamos tomar posse das portas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra o que Deus preparou para ti. Essa é a bênção de Abraão que foi colocada em mim. Essa é a bênção de Abraão que foi colocada em você. Controlar as portas do inimigo, não o inimigo nos controlar. No nome de Jesus, vamos orar?